Hoje vamos analisar um caso do final do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para os Estados Unidos. Fanny Lillian Madison nasceu em 27 de junho de 1863. Ela era a mais velha de 8 filhos, filha de Charles e Lucy Madison, um casal trabalhador com uma fazenda de 100 acres no condado de King William, Virgínia. Apesar de se chamar Fanny, todos a chamavam de Lillian. Como filha mais velha, esperavam que ajudasse a mãe com os irmãos mais novos. E mesmo ajudando o máximo que podia, Lillian sempre parecia ter uma relação um tanto conturbada com seus pais. Seu pai lutou pelo exército confederado na Guerra Civil Americana e era muito rígido com os filhos. Ele não era um cavalheiro rico e não parecia compartilhar da opinião da filha sobre a importância da educação. A Constituição da Virgínia, de 1869, havia estabelecido um sistema estadual de escolas públicas gratuitas, mas a frequência não era obrigatória e não havia um currículo padrão em vigor. As escolas nas cidades maiores e nos centros urbanos não pareciam funcionar da mesma forma que as escolas nas áreas mais rurais. A mãe de Lillian tinha uma tia, Dona Jane Tunstall, que morava em Little Plymouth. Combinou-se que Lillian poderia ficar com ela e estudar em escola pública. Todos já sabiam que Lillian era uma criança inteligente e suas conquistas na escola local só haviam confirmado isso. Dona Tunstall era uma senhora solitária. Ela era viúva, pois seu marido Samuel havia falecido em 1876. Ela gostava da companhia da sobrinha neta e, após Lillian estudar um tempo em escola pública, Dona Tunstall decidiu pagar para que ela fosse à Burlington Academy. Lillian mais uma vez provou ser uma aluna excepcional. Então, no ano seguinte, Dona Tunstall disse à mãe de Lillian, Dona Lucia Madison, que gostaria de pagar para que Lillian continuasse seus estudos na academia. No entanto, o marido de Dona Madison, Sr. Charles Madison, disse que não achava isso necessário. Ele achava que Lillian devia voltar para casa para ajudar os irmãos mais novos e na fazenda. Lillian realmente voltou, mas o relacionamento entre ela e seus pais começou a se deteriorar ainda mais. As coisas pioraram quando seu pai a proibiu de escrever para sua tia-avó, Dona Jane Tunstall. Logo após seu 21º aniversário, Lillian deixou a casa dos pais e foi morar na casa de seu tio, um cavalheiro chamado Sr. John Walker, que residia no condado de Bath, Virgínia. Mais tarde, ela assumiu o cargo de institutriz na casa de uma senhora chamada Dona Dixon. No entanto, isso só causou mais tensão entre ela, seus pais e sua família estendida. Tanto que seu pai escreveu para seu cunhado, Sr. John Walker, expressando seu descontentamento por ele ter oferecido acomodação para Lillian, pois acreditava que ele e sua esposa sabiam o que era melhor para sua filha. Lillian seguiu trabalhando, gostava de socializar e sempre estava atenta às responsabilidades. Afinal, ela era uma institutriz e era considerada uma jovem respeitável, mas Fanny Lillian Madison escondia um segredo sombrio. Logo cedo, no sábado, 14 de março de 1885, um cavalheiro chamado Sr. Lysander Rose, que trabalhava como zelador no reservatório Marshall em Richmond, estava cumprindo suas tarefas habituais quando viu um cadarço quebrado e uma luva vermelha de mulher. Ele olhou ao redor e se perguntou se poderia encontrar mais alguma coisa. Ele olhou para o outro lado do reservatório e pôde ver algo flutuando na água. Parecia o vestido de uma mulher. Ele pediu ajuda e com alguns operários puxou aquilo para fora. Mas não era só um vestido, era o corpo de uma jovem, e todos viam que ela estava grávida de vários meses. Eles notaram hematomas no rosto dela e chamaram as autoridades. O legista examinou o corpo e logo concluiu que a jovem se afogou. Ele percebeu que ela não estava usando aliança e, embora houvesse um pequeno rasgo na manga do vestido, não havia sinais reais de luta. Ele pensou que ela devia ser uma jovem solteira que iria envergonhar a si mesma e a família ao dar à luz um bebê fora do casamento. Então, em vez disso, tirou a própria vida. Ele concluiu que a causa da morte foi suicídio. Mas quem era a jovem encontrada no reservatório? A polícia decidiu expor o corpo. Eles acreditavam que alguém seria capaz de identificar o cadáver. Eles a colocaram na capela do asilo e logo a notícia se espalhou em Richmond sobre a jovem que havia se afogado no reservatório. Muitas pessoas no final do século XIX tinham uma fascinação mórbida pela morte. Alguns até buscavam o macabro como forma de entretenimento e por isso milhares foram até a capela. Alguns estavam genuinamente preocupados por um familiar desaparecido, outros apenas curiosos para ver o cadáver. O corpo foi identificado como de duas jovens distintas.
A polícia investigou o último paradeiro delas, mas logo ambas apareceram. Apesar de um pouco envergonhadas, nenhuma passou por grande sofrimento. Só 3 dias depois, em 17 de março, uma senhora se apresentou e identificou a pobre jovem falecida que estava na capela como sua prima, a senhorita Fanny Lillian Madison. A polícia começou a investigar o passado dela. Descobriram que ela não tinha uma relação muito boa com os pais e trabalhava como preceptora. Eles descobriram que, dias antes de seu corpo ser achado no reservatório, ela foi ao American Hotel em Richmond, onde fez uma reserva em nome de senhorita Fanny Merton. A polícia achou que as circunstâncias em torno da morte da jovem Fanny Lillian Madison eram bastante misteriosas, e quanto mais investigavam, mais começavam a acreditar que algo mais sinistro havia acontecido com ela. À medida que a investigação policial continuava, o legista então mudou a causa da morte de suicídio para assassinato. Os jornais noticiaram a história da jovem retirada do reservatório e colocada na capela para que alguém a identificasse. Mas eles mal sabiam da história escandalosa que estava prestes a acontecer quando a polícia prendeu um jovem cavalheiro chamado Thomas Judson Claverius, que na verdade era primo de Fanny Lily Madison. Thomas era 2 anos mais velho que Lillian, tendo nascido em 10 de agosto de 1861. A criação dele foi parecida com a dela. Também cresceu em uma fazenda, era um de 3 irmãos, mas um faleceu na infância. Seus pais entenderam a importância da educação e, ainda jovem, Thomas e seu irmão mais velho, William, foram ensinados pela tia materna, Sra. Martha Walker. Mais tarde, porém, a tia-avó de Thomas, Sra. Jane Tunstall, propôs pagar para que Thomas e William fossem para a escola e, é claro, os pais de Thomas aceitaram sua oferta generosa. Thomas acabou sendo enviado para um internato chamado Aberdeen Academy antes de estudar direito no Richmond College, de onde se formou em 1882. Após concluir os estudos, ele retornou a Little Plymouth, abriu um escritório de advocacia e auxiliava na escola dominical da Igreja Batista. Ele era gentil, atencioso e considerado um membro respeitável da comunidade. No entanto, a polícia parecia reunir muitas evidências contra Thomas Claverius. Eles descobriram que ele havia ficado na casa de seu tio, Sr. Thomas Walker, em várias ocasiões durante os meses de julho e agosto de 1884. Na mesma época em que sua prima, senhorita Fanny Lillian Madison, morava lá, testemunhas afirmaram que pareciam gostar muito um do outro. Isso foi surpreendente, pois além de serem primos, o Sr. Thomas Claverius estava noivo de uma jovem chamada senhorita Nolly Bray. A polícia também descobriu que no dia 5 de janeiro de 1885, o casal havia reservado quartos separados em um hotel local em Richmond. A empregada lembrou da senhorita Lillian Madison, pois ao arrumar seu quarto percebeu que a cama estava intacta e não havia sido usada. Testemunhas também se apresentaram e disseram à polícia que viram o Sr. Thomas Claverius junto com a senhorita Fanny Lillian Madison na sexta-feira, 13 de março. O Dr. Thomas Stratton relatou que, apesar de não conhecer os envolvidos, um cavalheiro que se encaixava na descrição do Sr. Claverius lhe pediu informações sobre o caminho para o reservatório. O Dr. Stratton disse que não viu direito a jovem, mas lembrava que ela era baixa e estava grávida de muitos meses. Fanny Lillian Madison tinha 1,50 m de altura. Testemunhas disseram ter visto o casal perto de Richmond em 13 de março. Roupas achadas junto ao reservatório foram identificadas como da falecida. Um chale vermelho, um chapéu e uma bolsa foram todos entregues às autoridades. A polícia descobriu que quando a senhorita Madison voltou para Richmond, ela se hospedou no Hotel American, sob o nome de Fanny Merton. O vigia noturno, Sr. William Tyler, relatou à polícia que o Sr. Claverius foi ao hotel tarde, em 13 de março, e pediu para ver uma senhora do quarto 19, mas foi informado que ela havia saído. O Sr. Claverius escreveu um bilhete para ela e pediu que fosse entregue quando voltasse. Como ela nunca retornou, o bilhete foi rasgado e descartado. Quando descobriram que a misteriosa senhorita Fanny Merton era a jovem achada morta no reservatório, os funcionários reuniram os papéis rasgados para saber o que o jovem cavalheiro havia escrito. O bilhete dizia: "Estarei aí o mais rápido possível, então espere por mim." A polícia suspeitou que o Sr. Claverius fez isso para tentar criar um álibi para si. Uma chave de relógio foi achada perto de um buraco na cerca entre o cemitério e o reservatório. Os investigadores então descobriram que o Sr. Claverius havia visitado recentemente uma joalheria para substituir uma chave de relógio que estava faltando.
Sabia-se que ele sempre a mantinha presa à corrente do relógio. A polícia supôs que a chave do relógio caiu, seja durante uma luta com a senhorita Madison ou ao passar pelo buraco na cerca. Eles tinham certeza de que o Sr. Claverius conhecia o caminho do cemitério ao reservatório, pois estudantes do Richmond College o usavam com frequência. Havia outras testemunhas que afirmaram ter visto o casal junto no dia 13 de março. A polícia havia descartado a teoria original de que a jovem havia tirado a própria vida, já que, embora no final do século XIX, mães solteiras fossem geralmente consideradas de baixa moral e frequentemente rejeitadas e ostracizadas pela sociedade. Lillian não se despediu de ninguém e, embora teria sido difícil para ela, também teria sido difícil para o Sr. Thomas Claverius se soubessem que ele era o pai do filho de sua prima solteira. A polícia acreditava que, sabendo o terrível efeito que isso teria sobre sua reputação, ele assassinou sua prima, senhorita Fanny Lillian Madison. Após sua prisão, o Sr. Thomas Claverius foi acusado de assassinato. O julgamento começou em 13 de maio de 1885 e foi realizado no Hustings Court, em Richmond. Os jornais vinham noticiando o caso desde que o corpo foi retirado do reservatório, e parecia que as boas pessoas de Richmond estavam divididas quanto à possibilidade de um jovem tão cortês e educado ser culpado de um crime tão terrível. Afinal, ninguém o viu machucá-la, e ela era solteira e estava grávida de 8 meses, então talvez ela tivesse decidido tirar a própria vida. Os apoiadores de Thomas também foram rápidos em apontar que todas as provas contra ele eram puramente circunstanciais. A seleção do júri foi difícil, pois todos já tinham lido sobre a morte da senhorita Madison e a maioria já havia decidido se o Sr. Claverius a havia assassinado. Só 6 jurados foram encontrados em Richmond. Os outros 6 vieram de Alexandria, a cerca de 160 quilômetros. A promotoria afirmou ao tribunal que o réu assassinou a senhorita Fanny Lillian Madison. Eles acreditavam que ele caminhou com ela até o reservatório, onde houve uma luta. Ele a atingiu na lateral da cabeça e a jogou na água, onde ela se afogou, seja porque estava inconsciente ou porque sua condição de gravidez avançada a impediu de se salvar. Eles disseram que a teoria de que ela viajou do condado de Bath para Richmond, ficou em um hotel com nome falso só para ir ao reservatório Marshall muito tarde da noite e tirar a própria vida pulando na água, não parecia provável. Várias testemunhas foram chamadas para fortalecer a acusação. Um deles foi o Dr. Thomas, que conversou com um jovem cavalheiro que ele acreditava ser o Sr. Claverius, caminhando com uma jovem em estágio avançado de gravidez em direção a um reservatório no dia 13 de março. Outra testemunha foi o Sr. William Tyler, o vigia do hotel. Uma senhora chamada Mary Curtis também prestou depoimento. Ela disse ao tribunal que trabalhava como prostituta e que o réu a havia visitado muitas vezes. Ela disse que ele fazia isso desde os tempos em que estudava no Richmond College. A senhorita Curtis continuou dizendo que no dia 13 de março viu o Sr. Thomas Claverius em um quarto nos fundos de uma tabacaria em Richmond. Ela não conseguiu identificar a jovem que estava com ele, pois ela usava um véu. No entanto, pôde confirmar que a moça usava um chale vermelho. Isso foi significativo, pois outras testemunhas também disseram que tinham visto o réu no dia 13 de março com uma jovem grávida usando um chale vermelho, e um chale vermelho foi encontrado perto do reservatório após a descoberta do corpo da senhorita Madison. Ao identificar a falecida como senhorita Madison, a polícia mandou buscar seu baú na casa do tio dela, no condado de Bath. Um dos itens encontrados dentro era um poema que, segundo a acusação, havia sido escrito pelo Sr. Thomas Claverius. O poema era aparentemente tão obsceno que os jornais se recusaram a publicá-lo, apesar de peritos em caligrafia confirmarem que havia sido escrito pelo réu. Thomas negou ter escrito o poema, dizendo que nunca o vira ou ouvira falar até o julgamento. A chave do relógio foi apresentada. Um joalheiro declarou ao tribunal que, no ano anterior, consertou uma chave de relógio para o réu e acreditava ser a mesma encontrada perto do reservatório. Outras testemunhas, incluindo amigos e colegas, também testemunharam que a chave do relógio era idêntica à chave do relógio que pertencia a Thomas Claverius. A família de Thomas contratou advogados de defesa renomados, que questionaram o estado mental da senhorita Madison ao morrer. Jane Tunstall relatou ao tribunal que sua sobrinha neta lhe escreveu diversas vezes. As cartas foram apresentadas ao júri, mas nenhuma era relevante. Contudo, quando a defesa perguntou à senhora Tunstall se a senhorita Madison já lhe havia escrito sugerindo que poderia tirar a própria vida, ela respondeu que sim.
A senhora Tunstall afirmou ao tribunal que a chave de relógio achada perto do reservatório não era do seu sobrinho e mostrou a chave que havia dado a Thomas meses antes da morte da senhorita Madison. William Claverius também foi questionado sobre a chave de relógio e insistiu que a encontrada não pertencia ao seu irmão. Ele afirmou ao tribunal que no dia do crime, Thomas cuidava de assuntos da família em Richmond. Algumas testemunhas disseram que a pessoa vista com uma senhora pequena, em estágio avançado de gravidez, tinha bigode, mas as que identificaram Thomas positivamente afirmaram que ele estava barbeado. Um funcionário do hotel disse ao tribunal que viu a senhorita Madison com 2 homens, um bem mais velho e outro da idade dela. Mas ele não podia afirmar se o jovem era o réu. A polícia, porém, nunca identificou o cavalheiro mais velho. Outras testemunhas falaram sobre o bom caráter e a vida pregressa e irrepreensível do réu. Um deles disse: "Eu o considero, senhores do júri, como um dos jovens mais corretos, íntegros e cristãos de todo o meu círculo de conhecidos." Apesar de não tentarem manchar o caráter da falecida, a defesa citou que ela conhecia outros homens, um dos quais poderia ser o pai de seu filho. Relataram também o relacionamento conturbado dela com o pai, que já lhe havia espancado antes. Amigos da senhorita Madison disseram que ela mencionou suicídio e um condutor lembrou que ela disse esperar que o trem descarrilasse ao embarcar. Mas os acontecimentos indicaram que esse não era o comportamento de uma pessoa em pleno juízo. Todos os dias o tribunal estava lotado e parecia que todos os espectadores já tinham decidido que o Sr. Thomas Claverius era culpado. Thomas não pôde depor em sua defesa, pois na época a Virgínia não permitia que o acusado testemunhasse. O julgamento terminou no dia 4 de junho e o júri foi enviado para deliberar. Eles retornaram apenas 40 minutos depois com o veredito de que o réu Thomas Judson Claverius era culpado pelo assassinato de sua prima, senhorita Fanny Lillian Madison, e o juiz o sentenciou à morte. Apesar do julgamento ter durado 1 mês, os moradores de Richmond ainda pareciam divididos sobre se Thomas realmente cometeu o crime. Alguns achavam que outra pessoa era culpada, outros que a jovem tirou a própria vida. O caso foi levado à Suprema Corte da Virgínia em recurso, mas o veredito foi mantido. Após isso, uma petição pedindo clemência foi enviada ao governador do estado, mas ele se recusou a comutar a sentença, embora tenha adiado as datas da execução. Enquanto estava preso, pessoas próximas a Thomas disseram que, se fosse culpado, deveria confessar, mas ele seguia afirmando ser inocente. Durante o julgamento, Thomas não conseguiu apresentar um álibi convincente, mas à medida que a data de sua execução se aproximava, ele afirmou que estava na companhia de uma jovem. Quando perguntaram quem era ela, ele disse que a honra o impedia de identificá-la e arrastá-la à exposição pública e a vergonha só para salvar a própria vida. No dia 14 de janeiro de 1887, Thomas Judson Claverius foi enforcado. Durante seu tempo na prisão, Thomas havia escrito um livro intitulado Claverius, My Life, Trial and Conviction. O livro era sobre sua vida e também abordava sua prisão e julgamento. No livro, ele mantinha sua convicção de que sua prima havia morrido por suas próprias mãos. Senhorita Fanny Lillian Madison foi enterrada no cemitério Oakwood, em Richmond. Seu filho, ainda por nascer, retirado na autópsia, foi colocado ao lado dela no caixão. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume, por favor, deixem qualquer comentário ou sugestão que vocês tenham e espero ver todos vocês novamente no próximo episódio de Briefcase.